Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas ao nosso podcast Arquitetura Interativa. Eu sou Vinícius Roberto, já quero aproveitar e pedir para você se inscrever nesse canal, clicar no sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que a gente colocar aqui no canal e você aí não perde nenhum conteúdo, fechado? Bom, antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero dar um recado importante para você aí que está nos assistindo ou vai nos assistir depois, né? Você aí que gosta de cozinhar, gosta de se aventurar na cozinha, fazer pratos, receitas dos mais diversos tipos. Muitas vezes você está preparando seu prato ali e depois você vê aquela cozinha com aquele cheiro de gordura, aquela fumaça que às vezes abafa o ambiente e às vezes dá um trabalho para limpar, não é verdade? Quer se livrar disso? Eu tenho uma solução muito, muito bacana para você. Bandeira Coifas. Bandeira Coifas é uma empresa especializada em equipamentos para deixar sua cozinha um ambiente limpo e organizado. Até mesmo depois das refeições você sente aquela fumaça sendo capturada de forma silenciosa e no final das contas mantém o seu ambiente totalmente limpo. Para maiores informações, você pode apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela e lá você vai ser direcionado para falar com o meu amigo Marcelo, que vai te dar todas as orientações para que você consiga aí fazer um projeto bem bacana para sua cozinha e também te entregar um serviço de altíssima qualidade. Vale a pena conferir. Bandeira Coifas, hein? Uma ótima solução para sua cozinha. Bom, e hoje aqui no canal eu tenho a honra, né, uma grata satisfação de receber ela, que eu já conheço há muito tempo. Acho que já tem, né, não sei lá, desde quando a gente era criança mesmo, a gente tem essa amizade, né? Eu acompanhei todo o trabalho dela e estou muito feliz por ela hoje, pela profissão dela, o que ela faz, né? Fazendo a diferença aí na vida de tantas pessoas, né? E eu estou muito feliz por essa trajetória de sucesso que ela teve. E hoje ela veio aqui, gente, para conversar um pouquinho com a gente, vai falar dos seus projetos, vai falar da sua carreira, né? Vai falar aí dos projetos futuros também, o que ela tem aí em mente para os próximos anos. Vai ser bem legal. Fica com a gente até o final que você vai gostar muito desse bate-papo. Minha querida Kátia Guerreiro, bem-vinda. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Prazer. Obrigado por você ter vindo, né? Finalmente você está aqui. Sim. E aí, como é que tá aí esse ano aí? Como é que tá iniciando os trabalhos? A gente já começou a todo vapor, deu uma descansadinha só na primeira semana de janeiro, mas tem bastante projeto rodando, algumas obras rodando também, então a gente já começou com gás total agora em 2024. Esse ano promete. Sim, promete. Bom, pessoal, para quem a Kátia vai falar sobre uma pauta mais específica de arquitetura, que é muito mais voltada assim de projetos, para você entender como que funciona um projeto de interiores, né? Porque muitas vezes a gente vê só o visual, né? Mas a gente não sabe como é que é ali por trás, né? O que faz para até chegar até aquele determinado ponto. Mas antes de você falar sobre isso, queria que você contasse como que foi o teu início da sua trajetória, né? Como arquiteta, assim, né? Como que foi essa vontade de seguir essa profissão, ter essa carreira? Tá legal, eu vou resumir, porque eu já, Fica à vontade. eu já tô no mercado há 15 anos, né? Já sou arquiteta há 15 anos. E, na verdade, o desejo de ser arquiteta foi desde criancinha mesmo, porque minha mãe sempre trabalhou com artes, minha mãe era muito vinculada à parte artística, pintura, tela, cerâmica, então sempre tinha muita arte dentro da minha casa. E meu pai é engenheiro, então, assim, tinha muito projeto, plantas, ele era engenheiro mecânico, mas a gente via muitas plantas dos maquinários dele. Sim, lembro. Então, aquilo, assim, ao mesmo tempo que eu adorava debruçar sobre as plantas, né, que meu pai trazia,
trazia, eu adorava a parte artística. Então, a arquitetura me trouxe isso, né? A possibilidade de ter a parte técnica, de poder desenhar e ver a parte técnica de como funciona a engrenagem de uma obra, né? Hoje, quando a gente especifica um revestimento, é muito mais do que só estética, é saber espessura, saber como ele vai se portar durante o calor, durante o frio, como é que o cliente vai se sentir com aquele revestimento. Então, tem toda uma questão técnica, né? E também de desperdício quando a gente faz a paginação num projeto do revestimento. Então, tem uma série de questões técnicas, mas tem toda a parte de harmonia, de beleza, de estética. Então, a arquitetura veio daí, né? De juntar a beleza, a harmonia que a gente vê na arte e essa beleza de eu ver as plantas que eu via na parte técnica que meu pai trazia. Então, acho que é um pouco do que eu tinha em casa, assim, do que eu aprendi em casa, do que eu vivi em casa. E aí, parecia que eu não tinha outro caminho senão esse, assim, tinha que ter a arte. Eu sou uma pessoa, assim, muito vinculada à beleza das coisas. Eu gosto de... Eu como com os olhos, né? Eu adoro comer também. Vou contar os eu adoro comer aqui também. Quem não gosta, né? Quem não Então, assim, gosta. quando vem aquele prato bonito, se vê um prato meio feio, eu falo, não sei se vale a pena a caloria, mas é um prato bonito, então tudo pra mim tem que ser bonito, sabe? E a arquitetura é isso, né? É a gente poder ver essa beleza, essa estética nas coisas. E aí foi, né? Passar a faculdade, deslanchando. E eu comecei, na verdade, não com interiores, mas com uma parte muito técnica da arquitetura, que foi com licenciamento. Então, no início da minha carreira, eu fazia projetos de interiores para amigos, para familiares, mas eu trabalhava numa empresa fazendo licenciamento. Então, licenciei grandes condomínios fechados, Que legal. licenciei grandes empreendimentos. E aí, depois eu fui me encaminhando para a parte de interiores mesmo e só trabalhando com isso agora. Isso aí também acaba até meio que, assim, te dando até, faz você enxergar até com outros olhos, né? Você vê de uma forma mais clara, né? Te Sim. ajuda até a experiência, né? Que você pega o conhecimento. E vem cá, falando assim um pouquinho mais assim, de você, o início na profissão foi difícil? Como que foi assim, quando você resolveu ser, não, eu, Kátia Guerreiro, arquiteto, e vou trabalhar com as minhas próprias pernas, né? Carregar o meu nome, a minha bandeira, né? Sim, é difícil, porque por mais que a faculdade ela seja um período longo, né, ela tem 5 anos de ensinamento, tem muitas disciplinas e quando a gente fala de interiores, a faculdade ela aborda pouco interiores. Então a gente aprende a fazer projetos de escola, projetos de grandes condomínios, projetos de indústria, é muita coisa muito ampla e pouca coisa voltada para a parte de interiores mesmo. Então, eu falo assim, coisas bem simples que podem parecer irrisórias, mas acaba sendo um desafio no começo, que, por exemplo, projetar uma sala. Qual é o tamanho adequado de um sofá? Aonde se coloca um tapete? Se é no começo ou se é no final do sofá? Uma Uhum. coisa que deve ser muito óbvia para um design de interiores, né? Para um arquiteto que trabalha com interiores, não é óbvia necessariamente para um arquiteto que acabou de se formar, porque isso não é muito abordado na faculdade, né? É como se fosse uma firula, é um tema que não é relevante. A faculdade de arquitetura, ela tem muitas questões, e não é que está errado, mas ela tem muitas questões vinculadas às questões sociais, à política, à geopolítica. Então, assim, a gente aprende pouco sobre os detalhes de interiores, sobre tecidos, Uhum. e que não deixa de ser relevante, só Claro. que é relevante numa esfera para o indivíduo, e às vezes a faculdade ela aborda numa esfera muito social, para a sociedade como um todo. Então a gente perde um pouco isso, e aí a gente sai da faculdade sem saber fazer projeto executivo, sem detalhar, sem saber como gerir um escritório, sem saber quais as etapas de um projeto, sem saber como abordar um cliente, sem saber como perguntar para o cliente as coisas que ele precisa, sem saber quantificar e precificar um projeto. Então, a gente sai da faculdade sem saber quanto custa um projeto, né? Então, Tem, eu acho que muitas pessoas também devem se perguntar, né? com Quanto certeza. custa contratar um arquiteto? E essa é uma pergunta que muitos arquitetos saem da faculdade e não sabem nem quanto custa contratar um arquiteto. Veja bem, a gente é um arquiteto que não sabe quanto custa um arquiteto. Quanto que custa o nosso próprio serviço? E aí você não sabe quanto cobrar. Quantos arquitetos, muitas vezes, cobram no seu primeiro projeto R$ 500, R$ 1.000, para fazer um
um apartamento inteiro, que depois lá na frente eles vão ver que esse valor deveria ser tipo 5, 10 vezes mais, né? Dependendo do que está sendo especificado no Exato. projeto. Então, é uma série de informações que no começo da carreira é difícil, porque a faculdade não mostra. E aí você precisa ou ir dando a cara a tapa e aprendendo com o erro, que é ruim tanto para o cliente quanto para o profissional, né, que está sofrendo para aprender, ou ir fazendo uma série de cursos e aprendendo com colegas de trabalho. É. E assim, eu já conversei com várias pessoas aqui, né? E às vezes a pessoa acontece muito, às vezes a pessoa sai da universidade, se forma, e quando ela, como você mesmo até colocou agora, vai para esse mundo real, essa selva, né, que a gente fala, essa selva de pedra aqui, que é a vida aqui fora, a pessoa toma até um susto, né? E eu acho que a faculdade, não, claro, a gente não está desmerecendo o ensino superior jamais, eu faço até questão de falar isso para não ter nenhum problema, mas assim, eu acho que a faculdade ela devia até mostrar esse lado mais detalhe, como você colocou, né? Porque às vezes a pessoa quando vai sair não vai ter aquela dificuldade de entender, ou às vezes acaba tendo que apanhar, aprende aqui fora, né? Ou seja, não aprende no amor, vai aprender na dor, né? Sente ali no dia a dia, né? As dificuldades que tem para poder executar, ou às vezes ver os detalhes do detalhe mesmo, que faz toda a diferença, né? Sim. Muitas vezes nos projetos. E até na parte como você mesmo falou também, do custo, né? O custo de a pessoa não saber quanto que custa o seu próprio serviço, quanto que eu vou cobrar do cliente para fazer um projeto. É isso. Você chegou a ter muito essa dúvida no começo também? Sim, Você falou, e agora? Quanto que eu vou cobrar? Quanto que eu vou... Sim, e na verdade, quando eu montei o meu escritório, eu já tinha percorrido por um tempo dentro de outras empresas, né? Então, isso acabou me fazendo uma diferença grande, porque eu já havia contratado outros projetos de interiores, então eu sabia os valores do mercado. Sim. E o que acontece? Quando eu montei meu escritório também, eu já tinha as minhas contas a pagar, então eu sabia quanto eu precisava receber. Então, assim, se eu vou demorar até... para os meus colegas, né, falando um pouquinho aqui de precificação de projeto, se a gente vai demorar 3 meses para fazer um projeto, então qual é o valor que você precisa receber para esses 3 meses, né? Então não adianta você cobrar R$1.000 e demorar 3 meses para fazer um projeto, R$300 por mês paga as suas contas. Se pagar, tá ótimo. Agora, se não pagar, você não pode cobrar R$1.000 e demorar 3 meses. Ou você precisa demorar um mês só, ou você precisa cobrar R$3.000, entendeu? Então, é um pouco disso também, né? O tempo que demora e quanto custa as suas contas. Então, só que aí você vai vendo o valor do mercado também. Então, hoje a gente vê a precificação, né? Ela é mais comentada no mercado, e é assim que eu faço também, por quanto custa a minha hora de trabalho e quantas horas aquele projeto demanda. Né? Então, é sobre a complexidade do projeto, sobre o que o cliente quer e sobre quantas horas aquele projeto demanda. Então, aí fica um pouco mais tranquilo de fazer essa precificação. Mas isso, no início, era um dilema, né? Um dilema. É uma coisa que dava muita confusão, né? Assim, né? A gente ficava... No briefing mesmo já dá para perceber isso? Assim, quando você vai fazer com o cliente, nessa questão do preço? Ou você já consegue perceber, ter essa percepção de quanto tempo vai custar as horas que você vai se dedicar para fazer aquilo? Sim, hoje, por exemplo, eu sei qual é o valor da minha hora, né? A minha como sócia, a do escritório e da equipe que trabalha comigo, né? Então, quando o cliente ele me pede, já entrando na esfera de como funciona, né? Um projeto. Sim. Então, quando o cliente fala, Kátia, eu quero fazer um projeto com você, como é que faz? Eu peço para ele preencher um formulário bem simples no Google Forms mesmo, essa é uma dica bem interessante, sim, porque aí o cliente já me fala aonde ele está localizado, né? Qual é o endereço do imóvel dele, porque provavelmente a gente vai ter que ir lá. Então, por exemplo, se eu estou pensando que ele está aqui em São Paulo e ele está lá em Minas Gerais e eu tiver que me deslocar para Minas, o valor é outro, concorda? Com porque certeza. eu vou ter que pegar um avião, ou eu vou com o meu carro, ou a gente não vai até lá, vai ser tudo online. Então, saber aonde o cliente está já é uma informação assim muito, muito, muito importante do que você sair fazendo uma proposta, sair colocando o preço sem saber onde o cliente está. Né? Então, já é o ponto assim, principal. Então, aonde o cliente está e o que o cliente quer. Se ele quer um projeto completo, se às vezes ele quer só uma ideia.
Porque pode ser que o cliente queira só uma ideia. Ele quer só saber se vai dar certo a sala dele, só saber se o tapete combina e qual é o valor que o cliente quer gastar, né? E aí, o que significa qual é o valor que o cliente quer gastar? Significa se ele está disposto a fazer uma grande obra, ou seja, reformar a casa toda, ou se ele está disposto só a fazer alguns ajustes. Então, o meu preço nunca tem a ver com o bolso do cliente, mas tem a ver com o nível de interferências que ele faz na casa dele, que né? interessante. Então, se ele quiser fazer, por exemplo, o cliente quer gastar num apartamento de 100 metros quadrados, que ele quer gastar 700 mil reais, significa que ele quer fazer muitas interferências, né? Agora, se num apartamento de 100 metros quadrados ele quer gastar 100 mil reais, significa que ele não quer fazer muitas interferências ou ele está fora do mercado. Então, a gente precisa saber qual é o nível de intervenção que o cliente quer fazer, quanto que ele quer gastar para saber aonde ele quer chegar e aí sim a gente poder quantificar e precificar o projeto. Entendi. Essa parte que você falou da interferências, né, que eu até te perguntar, vocês, assim, eu não sei como que funciona no teu caso, mas tem arquiteto que gosta de cliente que tem esse tipo de perfil, que gosta de fazer muitas interferências. No teu caso, você prefere aquele que faz muito ou aquele que paga aquele valor mesmo, não se envolve tanto não tá ali presente, né? Ou você gosta daquele mesmo que vai, fala, quer mudar toda hora, como que é assim? Como que você lida com isso, né? Porque cada Ah, pessoa é uma pessoa. sim. Cada Não, cliente eu chamo o cliente para dentro do projeto, né? Então, assim, mesmo que se ele não for mais tímido e não se envolver, ele vai se envolver, ele vem para dentro do projeto comigo. Uhum. Então, na reunião de briefing, eu já vou perguntando para ele tudo o que ele precisa, o que ele quer, como ele quer, e para definir mesmo o perfil do cliente, a personalidade do cliente. E aí a gente tem números de revisões definidas. Então, durante todo o processo, ele pode fazer mudanças, mas, por exemplo, eu estabeleço em torno de 3 revisões durante o processo de 3 projeto. revisões. Tá. Então, ele não pode fazer, por exemplo, 12 revisões, porque senão é o que eu falo até para os meus clientes durante a reunião mesmo de proposta. Eu falo, senão vai chegar aqui na 10ª revisão e você vai olhar para minha cara e falar assim, eu não aguento mais essa arquiteta, ela não sabe, ela não consegue me entender. Joyce, eu tô Ela de não me saco entende, cheio. eu estou de saco cheio dessa mulher. Eu não aguento mais olhar para esse projeto e ela não chega onde eu quero, e eu vou olhar para o cliente e pensar, eu não aguento mais esse cliente, ele não sabe o que ele quer. Então, depois, às vezes, de 5, 6, porque Desgasta. 12 revisões, 10 revisões, vai estar desgastado. Aí o Olha. cliente vai achar que eu não sou uma boa arquiteta, porque eu não chego onde ele quer, e eu vou pensar, eu não aguento mais esse cliente, porque eu não consigo atender ele, tipo, ele não para de revisar o projeto, ele não sabe o que ele quer. Indecisão, né? Então a gente deixa assim bem estabelecido o número de revisões e geralmente nem precisa de 3, né? Então assim, a gente para ali na segunda, vez ou outra precisa de uma a mais, aí se precisa de uma, 2 mais, assim eu faço. O cliente fala, fiquei na dúvida se o sofá é bege ou cinza. Aí eu faço uma imagem mais para ele tirar dúvida e tudo certo, assim, tá? Porque assim, às vezes essas interferências, né, que a gente fala, às vezes é porque assim, isso acontece direto, muita gente. A pessoa às vezes vê uma imagem na internet de um ambiente, você deve pegar isso o tempo todo, direto, Sim. você deve viver com isso no seu dia a dia. Ela pega uma imagem num determinado ambiente que ela viu lá no Pinterest, enfim, nas Sim. imagens do Google da vida, No Google. ela quer trazer aquilo para a realidade dela, daquele espaço. E às vezes a gente sabe que não dá, né, galera? Não rola, não vai o negócio. Né? Então, assim, você viu uma sala num apartamento de uma metragem maior. Aí você quer fazer aquilo para a sua sala que é pequenininha, né? Então, Aí eu já respondo assim, ó, para o meu cliente, é bíblico, tudo não terás. essa é boa. Não Eu gostei tem- dessa. Não tem como. Não tem como ter tudo. Você tem que escolher. Você comprar um apartamento pequeno, que é um negócio grande, não dá, né? Exatamente, exatamente. Então isso acho que 90% dos casos é assim, né? Dessas pessoas que acabam tendo esse tipo de cliente que quer interferir demais no andamento projeto. do projeto, né? Mais acho que é por conta disso mesmo, né? De que viu alguma coisa, quer fazer igual e às vezes não tem a noção de que cada realidade é uma realidade, né? Mas a gente aí vai direcionando, vai mostrando para ele, Sim. mostrando no layout, explica um pouco da ergonomia, né? Assim, fala, olha, se colocar isso, vai ficar apertado, aí você vai ficar batendo no joelho na hora de passar, depois lá na frente você vai me xingar. Eu sempre falo, né? Você vai ficar me lembrando de mim daqui 3 anos, toda vez que você bater seu joelho, não vale a pena fazer isso, né?
Então a gente vai com um jeitinho explicando para o cliente. Agora, o que não pode é ficar mudando muita coisa durante a obra. Exatamente. Porque se começar a mudar na obra, é quase certeza que dá errado no final, sabe? Porque tudo tem um porquê no projeto, né? Então, quando o projeto, ele não é só um desenho, ele é um planejamento. Então, a gente planeja tudo, tudo, tudo. Não tem nada por acaso no projeto. Então, se de repente o cliente chega lá e começa a mudar as coisas na obra, e vou te falar que na obra, nem sempre é o cliente que muda. São os fornecedores que vêm e começam a dar ideia. E aí o cliente pensa, vou fazer isso então. Porque eu venho um fulano e falou, faz assim que vai ficar melhor, Pega faz uma assim. diquinha de... E aí depois vira um Frankenstein, porque cada um deu uma dica e fugiu de tudo, e aí dá errado no final. Então eu já falo para o cliente logo no começo, se você pagou pelo projeto e contratou uma arquiteta, não faz diferente, porque senão você vai rasgar o seu dinheiro, você vai desrespeitar o seu tempo. Porque você não me contratou para pensar, por que depois você vai fazer diferente do que pensou? Exatamente. Não tem sentido. Era melhor ter ido direto para a obra, né? Então a gente vai ensinando o cliente desde o começo e ele vai bem. Vai bem, Vai né? bem, vai bem. Exatamente. Tem que confiar. Tem que confiar, exatamente. confiar. Afinal, vocês estão lá para isso, é para fazer a coisa acontecer de fato, né? O sair do papel e virar de fato a realidade. Isso. E vem cá, você assim, claro, existem vários tipos de projetos. A gente sabe que tem projetos residenciais, comerciais, apartamento. Qual que geralmente assim para você que você fala, esse exige mais de mim como profissional? Ou até aquele que dá mais trabalho, e pode ser em todos os aspectos, tanto na parte do cliente, na parte de execução do projeto. Qual que você sente assim que é mais, dá aquele trabalho a mais, assim, que você fala, esse aqui realmente tá me consumindo mentalmente, fisicamente, né? Nos dois. Hoje eu trabalho só com projeto de residências, né? Só de certo. interiores e residencial. Mas eu já fiz alguns projetos comerciais. E os comerciais, eles dão bastante trabalho. Então, como não é a minha especialidade, né? Então, eu acabei fazendo alguns, fiz até uma indústria. Que legal. Mas não é a minha especialidade. Então, eu acho que dá trabalho, ou que cansa muito, tudo que está fora da nossa rotina, né? Então, se eu for falar de interiores, fazer uma sala é muito mais simples do que fazer uma cozinha ou um banheiro. Então, uma sala às vezes tem 40 metros quadrados e um banheiro tem 2. Mas um banheiro é muito mais complexo do que fazer uma sala, porque tem muito registro, tem muito ponto de hidráulica, tem muita medida ergonômica certinha, então Sim. eu não posso colocar a altura da pia do tamanho que eu quero, né? A torneira tem o tamanho certo, o espelho tem a altura certa, eu preciso considerar a altura do cliente para o espelho não bater no pescoço. Então tem muitas medidas, é muito mais técnico fazer um banheiro e uma cozinha, por exemplo, que é uma cozinha cheia de equipamentos. Então, na hora que a gente desenha uma cozinha, eu tenho que me preocupar com a ventilação do forno, com a ventilação do micro-ondas, com a exaustão das coifas, né, com os dutos. É muito, muito técnico. Então, dentro da esfera de interiores residencial, fazer uma cozinha e fazer banheiros são os processos criativos mais densos, assim, mais complexos. E aí, é interessante, vou abrir um parênteses aqui, é interessante Fica à vontade, porque... fica à vontade. Não importa se o apartamento tem 150 metros quadrados ou se ele tem 40, porque todo mundo precisa de forno, de fogão, de micro-ondas, de geladeira, de lava-louças, de pia, de forninho, de air fryer. Então, os equipamentos de um apartamento de 150 metros quadrados e um de 40 metros quadrados são os mesmos. E aí, às vezes, é mais fácil fazer uma cozinha de um apartamento de alto padrão do que um apartamento que é menorzinho. Então, aí você fala, poxa, mas aquele apartamento que é de 150 metros custou tanto e esse daqui vai custar, não está custando nem a metade? Você fala, mas a quantidade de itens é a mesma, né? Então, assim, tem cozinha, tem banheiro, é tudo igual, você tem que inserir os mesmos itens, só que numa metragem menor. Exatamente. É mais difícil ainda. Mas, assim, saindo só da esfera do residencial, fazer comercial é bem diferente, porque, por exemplo, numa casa, você sabe como funciona a sua casa, você sabe que um banheiro tem que ter, mas uma cozinha, vou falar de um café que eu fiz ali em Pinheiros, que não sei se a gente pode falar. Não pode, né? Não, enfim, um café ali em Pinheiros. Tá bom. E fazer uma cozinha industrial ali, fazer uma cozinha
comercial ali para o café é difícil, porque eu não tô acostumada com uma cozinha para um café, né? Então tem uma fritadeira, tem uma chapa, tem diversas máquinas que não estão no meu dia a dia. Tem 5 freezers, tem um monte de máquina que não está no meu dia a dia. Diferente de uma casa, que apesar de layouts serem diferentes, Exato. eu sei o que tem dentro de uma casa. Né? Então, tem essa diferença de fazer outros empreendimentos, como indústrias, que a gente tem que estudar, e tem que estudar as normas, e tem que entender o funcionamento diferente do que tem numa residência, né? Faz toda a diferença. E detalhes que às vezes as pessoas não percebem, É, né? Não percebe, né? Isso que você colocou também da questão dos, dos utensílios que a gente tem numa casa, né? É tudo. É o que tem num apartamento de um, é no outro, e no outro, e não muda. Independente da metragem do do apartamento, padrão. do padrão, se é alto padrão, padrão um pouco mais inferior. Enfim, a necessidade é igual, a rotina das pessoas é igual, É, né? Pode ser em horários diferentes, mas ali o cotidiano, as atividades, praticamente é a mesma coisa, então não interfere em absolutamente nada. Vamos ver um pouquinho seus projetos, que vamos dar olha. uma olhadinha, para o pessoal saber os seus lindos trabalhos que você fez aí. Nos conte essa maravilhosa cozinha azul. É azul. E a gente também tem um pouquinho de branquinho e a madeira é uma madeira Itapuã. A gente fez esse projeto em 2021. Então, ele é lá na Vila Mariana, é um duplex. Foi bem bacana. É Legal, totalmente integrado, assim, bem interessante. bacana. E o cliente quis a cor assim, você que deu a ideia, como que foi nos conte aí como que surgiu as ideias para fazer essa belezura toda? Esse cliente, ele era o máximo, assim, ele é, né? Ele tá sempre viajando, sempre, sempre, sempre. Ele tá, assim, ele vai para casa para dormir e passear de vez em quando, porque ele trabalha com muitas relações fora do país, então ele tá sempre Tá. fora. E ele mudou aí para Vila, ia mudar, né, para Vila Mariana, era um apartamento próprio dele, mas ele queria uma coisa assim bem bonita, que ele como ele tá sempre em hotel viajando, Sim. ele queria quando ele estivesse na casa dele, que não fosse aquela coisa assim transitória, temporária, sabe? De um Uhum. apartamento alugado, né? Então, ele queria que fosse um lugar tão digno quanto quando ele tá num hotel, que ele sempre acha bonito, né? Uma pessoa sempre vinculada às artes também, assim, tá, que dá valor para isso, né? Sei. E aí ele falou, cara, como eu tô sempre fora, assim, você vai tocar o projeto, você escolhe as coisas que você Deixe em quer. tuas mãos. Ele falou, só quero que seja uma coisa bem bacana esteticamente. Aí eu falei, então vamos usar um pouquinho, né? Uhum. Então ele me deu essa liberdade, a gente foi trabalhando com os tons mais escuros e ele topou fazer a cozinha azul e foi um Azul marinho, sucesso, né? né? Azul marinho, se eu não estou chegando errado. É, Isso mesmo, né? é um azul. Ficou É um azul, legal. ele tem um tom meio assim, um fundo meio acinzentado, mas Eu ia falar isso agora. ele Bem, tem tava com eu falei, tá com uma sensação meio diferente, né? tem Você um tom falou a meio. verdade. E aí, assim, foi uma coisa bem prática, né? Porque no fundo dessa cuba tem uma calha, a gente chama de calha úmida, né? Ali, onde já tem o escorredor de pratos. Então, assim, ele queria uma cozinha bem prática, né? Ele não cozinha muito, mas gosta de cozinhar. Então, Sonho meu. quando, né, Queria fazer assim. recebe visita, poder fazer ali, fazer cozinhar. Também o cooktop tá virado para televisão, para sala, para poder estar com o pessoal e tudo integrado. Então foi bem bacana essa liberdade que ele me deu para desenhar o projeto. Ah, legal. Ali a área de serviço, né? Um pouquinho mais ali no Sim, fundo, né? Que ficou aí já é uma vista para o sofá, do né? sofá. Aqui, aí tem um aparador, porque aqui também essa bancada onde está o cafezinho e o vinho Hum. também serve como mesa para trabalho. Então, quando ele Ah, cansar de ficar no escritório, né? Ou tiver alguma visita no quarto que também serve como escritório, ele pode ficar aí na sala, nessa bancada que está de aparador atrás do sofá. que Então, legal. e aí esse duplex é legal porque é invertido. Aqui dá pra gente ver o guarda-corpo de vidro, né? Então, os dormitórios estão embaixo e a área social em cima. Então, Interessante. Que legal. bem, ai, Ah, tá. Ali que então, é aqui, né? que aí é Tá. a descida para os dormitórios.
Então, a Legal. gente trabalhou com um piso parecendo cimento queimado, né? Um porcelanato parecendo cimento queimado, sem muita... com o teto direto na laje também, sem forro de gesso, parede em cimento queimado, com linhas bem retas. Então, uma arquitetura assim bem limpa. Aí já é outro apartamento, que foi agora de 2022. Então, era um casal jovem, né, recém-casado, que se conheceram aí durante a pandemia. Eles estavam bem animados. Queriam, assim, um tom bem leve no apartamento, também um apartamento simples. Simples, assim, eles não queriam nada... eles falaram, olha, sofisticação e elegância não são a palavra que a gente quer para o nosso apartamento. A gente quer aconchego, a gente quer leveza, quer simplicidade, alegria. Então, tem coisas bem alegres, assim, no apartamento dele, como, por exemplo, esse revestimento que a gente está vendo aí todo colorido, né? Sei. Não, a planta, por exemplo, essa Croton, né, que é essa planta laranjinha e colorida, a cliente, ela disse, ela falou, eu adoro essa planta laranja, vamos colocar ela no projeto? Eu falei, vamos, com certeza. Então, a gente foi trazendo também as referências do cliente. Então, ficou tudo bem, assim, leve, o cantinho para o café deles, aí mais à esquerda. Ai, que legal. É, Bem bacana. ficou uma coisa bem, bem leve, assim, bem easy, assim, né? De bem fluida, de estar na cozinha, você vai estar na cozinha, tá vendo a mesa da sala, já tá vendo a varanda, sem muita... Acho que isso faz parte também da minha arquitetura, do meu estilo Do seu de... estilo de. bastante praticidade, fluidez, sem coisas muito complicadas, assim, Uhum. né? Porque eu acho que a casa, ela tem que te receber e te dar praticidade, ser bonita, né? Que eu sempre vou bater nessa tecla. Mas tem que ser gostosa, simples. Não pode ser uma casa que você... Qualquer coisa que você ponha que fica fora do lugar, sabe? Então, que nem a gente tem um livro na mesa, uma manta. Lógico que isso faz parte da decoração, né, para essa foto. Sim, Mas sim, não claro. é um problema, né? A gente tem um cesto ali do lado. Então, tem alguma coisa bagunçada, coloca ali dentro do cesto que vai ficar bonitinho também, sabe? Vai esconder. A casa tem que ser fácil de lidar com ela. A casa não pode ser mais um trabalho. A gente já tem tanto trabalho durante o dia que chegar em casa você não pode ter mais um trabalho para cuidar da sua casa, né? Exatamente. Exatamente. Ai, que legal. E Hum. quantos metros é esse... Esse tem 75, acho que 75 metros quadrados, mais ou menos. E você conseguiu dar uma boa integração, né, de cozinha, sala E a e a varanda. varanda, né? Ficou bem A legal. gente tirou, né, onde está essa serralheria em cima preta, tinha uma parede, né? Então a gente tirou a parede da cozinha e também tirou a porta que separava a sala e a varanda. Então a gente abriu mesmo todo o apartamento. Legal, que bacana. E tem essa pintura também na sala, então dá para perceber, né, essa valorização deles, assim, trazer essa alegria para não ficar tudo tão, As cores né? também, né, ajuda, né? Olha essa pintura, então. Natureza, né? Plantas, essa coisa Sim, é bem... muito importante ter Muito essas importante. coisas naturais, madeira também. É importante ter Que, essas. aliás, é um dos seus projetos tem bastante dessas tendências, né? Eu vejo Tem. lá, eu vi quando você coloca, assim, tem muito isso daí, né? Essa questão da leveza, né? Até mesmo da questão das cores, é bem legal. Você gosta, Sim. é uma das suas características, legal, Ah, tem que ter, tem tem que que ter. ter, né? Legal, essa mesinha é um charme, viu? Um charme mesmo. Essa cor, eu também gostei dessa variação das folhas, né? Esse verde com Aham. esse amarelo, né? Amarelo, se eu tiver falando Isso, errado. Ah, isso. tá. É um amarelo laranjado, isso mesmo. Laranjado, é. E trabalhar com a iluminação, né? Então, assim, lógico que aí para a imagem estão todas as luzes ligadas, né? Mas você poder estar na bancada e só ter a iluminação da serralheria, que é essa preta em cima, né? Ou então, tá trabalhando na cozinha e ter só o LED em cima da bancada. Então, não precisa estar tudo aceso, você poder brincar de estar na sala e deixar só um LEDzinho aceso. Então, a iluminação ela traz muito essa questão, o controle da iluminação traz muito o aconchego também, Aconchego, né? sabe? Iluminação muito pesada, às vezes não dá, né? Não dá, e você também ligar, apertar um interruptor e todas as lâmpadas ligarem ao mesmo tempo, que a gente fala que estoura a iluminação, é muito ruim isso, né? Você não ter o controle da iluminação, porque às vezes você está de noite, você precisa de uma iluminação, mas você não quer aquela iluminação pesada na sua Pesada. vista, né? Então precisa ter esse controle, também isso é uma coisa que eu cuido bastante nos projetos. É, esse detalhe é um detalhe que com certeza é, tem um, tem um impacto ali que é muito importante, né? Que ele é muito pesado assim, carrega mesmo.
E aí tem uma coisa legal nessa foto, que é a gente sair do óbvio, né? Então, assim, pendente a gente sempre coloca em cima da mesa, né? Mas Uhum. aí a gente já tinha o destaque da obra de arte na parede, né? Da Sim, pintura da parede. Eu falei, não é isso que a gente quer destacar, né? Não é a mesa. Então, a gente quer valorizar a arte. E aí eu trouxe os pendentes ali para a lateral da da parede, parede. para compor o ambiente também. Se os pendentes ficassem sobre a mesa, a gente estaria brigando com eles, com a arte na parede, com a serralheria que está ali sobre a bancada. Então, não é sempre fazer a mesma coisa, sabe? Não é uma receita de bolo, projeto de arquitetura. Lógico que tem algumas coisas que funcionam e que são clichê porque dá certo em todos os lugares. Então, colocar tapete no sofá, né, embaixo do sofá na sala, sempre vai ser bom, né? Então, colocar uma cortina no quarto sempre vai ser bom. Mas algumas coisas dá pra gente ter criatividade, fazer um pouquinho Usos diferente, ou diferentes, usar, porque dá bom também, assim, dá um bom resultado. com certeza. Na cozinha. Ah, muito legal essa Ali lá cozinha. na porta é É a a área área de de serviço, né? serviço. Tá. Isso. É legal essa porta, achei legal. É legal, né? A gente trabalhou Porque geralmente a com. pessoa faz a porta mesmo alumínio, aquela tradicional, né? E você. Ah, não. Aí a gente já compôs com a marcenaria, percebe que tudo tem um alinhamento também, né? Então, o mesmo alinhamento da bancada da cozinha é o alinhamento das ripas e da porta da área de Da serviço. porta de E por serviço. ela ter esse caneladinho, né? Um vidro canelado, você vê que não dá para ver tanto a área de serviço, Sim, né? sim. Então, se tiver, às vezes, uma baguncinha, uma roupinha no varal lá, dá para receber a visita passar por ali sem ficar vendo muita bagunça da área de serviço. Esconde, camufla. Isso é bom. E aí tem as questões técnicas também que eu falei no começo da nossa conversa aqui, né? Que tem aquele ripadinho na parte inferior ali da porta da área de serviço, não é à toa, porque aí a gente tem cooktop e forno a gás. Então precisa ter ventilação. Né? Então, se a gente fecha toda a ventilação para a área de serviço, o apartamento fica recebendo gás na sala e nos dormitórios, o que não pode, Que né? não Então, pode. é proibido pela lei. Então, é importante o arquiteto de interiores também, qualquer outro arquiteto, né? Está sempre preocupado com as normas, tanto de segurança quanto Sim. com as normas de ergonomia. Então, assim, a faculdade mostra isso pra gente, né? Voltando de novo àquela história que a gente falou no começo. Tem as questões estéticas que a gente tem que considerar, mas a faculdade mostra uma série de coisas técnicas pra gente, de normas, e a gente tem que lembrar disso na hora que está projetando, né? Exato. Então, é a segurança do cliente também, dele dormir tranquilo, de que tem Isso aí. ventilação, né? Que se tiver um vazamento de gás, além de, né, ter o controle, a gente tem por onde ter o escape. É, não, isso aí é importantíssimo, viu, pessoal? Pra vocês entenderem como é que funciona, né? Até por questão de apartamento, que tem muitas dessas regras, né? Sim, E não dá para fazer tudo de forma assim bagunçada, né? Falar o termo mais claro aqui. Tem que ter um certo. Tem regras a obedecer, né? Como eu falando da questão do gás, que é importante até por questão de segurança da vida da pessoa. sim, sim. Então, isso aí é uma coisa que não pode fazer assim de qualquer jeito, né? Assim, fazer como. Tem que ter todo um parâmetro. Então, quando você vai ter um apartamento, você tem que avaliar esses critérios que aí faz toda a diferença depois. É isso. Legal. E esse aí é um. Esse é um quarto de bebê deles, e aí a gente desenhou todo o armário, né? A marcenaria. Então eu trouxe ela porque ela tem um desenho um pouco diferente, né? Então, com MDF aí parecendo nas montanhas, depois eles apelidaram de quarto da montanha. Quarto da montanha. É verdade, né? O E desenho aí ali tem o dá uma. desenho da montanha. Então é um pouquinho disso, da gente sair do tradicional também. Legal. É verde também ali? É verde, verde. Não. Esse eu achei essa ideia sensacional. Essa. O balanço, né? Legal. Nossa, ficou muito. E é grande, né? Esse ambiente, né? É Ah, tá. grande. Aí era uma sala, né, estendida, e a gente, atrás da onde está a TV, a gente criou um dormitório. Aham. Então, a sala, na verdade, ela reduziu de tamanho. E na direita, ali, bem no finalzinho, onde tem um espelho, ao fundo do sofá, tinha uma porta. E a gente, do lado dos quadros verdes, Tá, tá. tinha uma porta. Só que a gente fechou essa porta e trouxe toda a circulação para fora aqui. Então a gente convidou praticamente as pessoas a olharem só para a varanda, né? Então a gente trouxe o olhar de quem entra todo para a Direcionado varanda. já para E aí o balanço, né? De quem senta no balanço poder tanto conversar com quem tá no sofá como quem tá aqui para a varanda, para né? varanda. Muito legal.
Muito 10, muito 10. Próximo. Vai poder explicar muito show. Ah, tá. Vista Aí, por a todo vista. ângulo, né? É. Claro. Ah, e aqui a gente tem um segredo também nesse projeto, que é Diga. atrás daquela parede verde, a gente tem uma Jardim porta tropical, jardim do vertical, reto. jardim, É tropical isso. vertical. A gente tem uma porta também escondida ali, porque fica as condensadoras do ar-condicionado. Ah, tá. Então a gente tem uma porta. Aqui dá para ver nessa imagem, se eu apontar aqui, acho que o pessoal consegue ver, né? A Claro. gente colocou uma prateleira embaixo da viga, né? Uhum. E por que essa foi uma sacada técnica, mas bem interessante? Porque o forro da sacada a gente colocou de madeira. Então, quem está aqui na sala, ó, não percebe a diferença da altura da viga para o forro da sacada. Parece uma coisa só. Parece só, né? Parece Só que a, estar ali no mesmo só que a viga está nivelado. mais baixa, 20 centímetros. Então, como Hum, elas têm o mesmo material e é mais escuro, que é de madeira, né? Então dá para ver aqui pela TV, ó, pela TV. que aqui está mais baixo, aqui está mais alto. Sim, sim. Então, a gente meio que mimetizou, a gente fala mimetizar, né? Que é esconder, a gente mimetizou essa viga pelo fato de fazer uma prateleira. Então, são as questões técnicas que ajudam a gente na estética, né? Entendi. Fica muito Foi o que faz legal. a diferença É, depois. é, aí é que tá a vantagem, né, de ter um arquiteto, porque assim, lógico, você pode olhar umas referências no Pinterest, no Google, eles vão te ajudar, mas às vezes uma sacada dessa, de esconder uma porta, de esconder uma viga, tem uma questão mais formal, mais técnica mesmo atrás, né? Exatamente. Hum. Aí tem mais detalhes, é o mesmo apartamento ainda do outro lado, Do outro lado, do né? lado da sacada. Aham. As Cozinha, as bancadinhas, do área de bancadinhas. churrasqueira, então também bem clean também, né? Bem Assim, clean. bem Leve, super leve, leve. super leve. Apesar do tom escuro do granito, tá? A gente tá com ele bem leve É, ali. então, mas não ficou pesado, né? Não, não ficou, né? Porque tem gente que às vezes fala, ah, não vou colocar o preto, porque o preto pesa muito no ambiente, né? E nesse Não. caso acabou não. Ficou muito. Combinou. Casou bem com o tom da madeira, né? Uhum. E não perdeu. Não perdeu assim a leveza, Sim, né? Não perdeu a sim. leveza do ambiente. Ai, que bom que vocês acharam isso também. Essa foi a ideia, né? Ah E a lá, madeira, né? vista pelo outro ângulo, como ela Ah, falou, exatamente. Legal. e viram que do outro ângulo também não dava pra ver o ar-condicionado, né? Exato, é. Ai, ai, ele tava escondido também. Bem, Então, bem né? colocado. Ah lá, o É. jardim vertical, a porta ali Não dá pra ver, não tá dá pra ver super mesmo. Nem olhando escondida. por aquele ângulo não dá pra ver. O sofá, que legal. O Aí, cliente deixa quis eu dessa ver. forma mesmo, assim, com esse tom, com essa tonalidade toda, ou foi você mesmo que. Não, ele me deu total liberdade. E aí o Legal. sofá azul fui eu quem convenci ele. Ela tava meio na dúvida, eu falei, não, precisa ter cor, porque a gente tava muito com cinza e madeira, né? Então tava cinza e madeira. Então se a gente tira o sofá azul, você vê que sobra só tons muito neutros, né? Sim, E a parede de pedra, ela é bem cinza também. é. Então, o que valoriza a madeira e o cinza é a cor do azul. Então, a gente precisa ter esse contraste. Esse jogo de contraste é muito importante também, sabe? Sim, sim. Então, e aí eles entraram, né? E toparam e deu certo. Legal, vamos pro próximo. Aí aqui dá para ver a porta, logo depois desse cantinho. Esse cantinho é uma chapelaria, né? Uma sapateira ali para a pessoa sentar e pôr o calçado. Porque a gente tem a porta de entrada bem na frente, então para a pessoa já não bater direto na parede. Então tem esse cantinho convidativo. E aí depois já tem a porta para o dormitório que ficou escondido atrás da parede de pedras. Entendi, legal. Também. Acho que tem uma outra imagem aí com os LEDs Os acesos sais que a acesos. gente subiu. Bem interessante esse cantinho também. Entendi. Tá bem ali na porta de entrada. Certo. Aí esse é um apartamento que a gente está em obra. Agora a gente está finalizando a obra esse ano. Aí são as imagens de 3D. Uhum. Nossa, lindo. Parece que é real mesmo. É um 3D esse. Nossa, É legal, né? tá bem real mesmo. Parece que até que é a foto já, assim, já com ele pronto, já finalizado. Nossa, que bacana, cara. É legal. Aí eu estou usando um software chinês para fazer as renderizações.
Então, e ele renderiza assim em 60 segundos, é muito rápido. Ah, é? Normalmente os tempos de renderização das imagens eram de 20 minutos, então 60 segundos é muito rápido, né? Então, tá indo bem. Que legal, que cozinha linda. É legal, né? Bem leve também, bem clean. Essa é uma sacada bem legal que eu quis trazer essa imagem, porque é um hall de elevador, né? Dá pra ver o elevador no espelho ali, a portinha do elevador. E porque muitas vezes, quando a gente tem apartamentos maiores que tem esse hall privativo, Privativo, eu ia te perguntar até isso agora, se era privativo mesmo. a gente pode colocar essa paredão, né? Essa parede de armários, porque você acaba ganhando espaço, por exemplo, para guardar mala, para guardar, nesse caso, minha cliente é uma médica, então ela colocar os jalecos dela aí fora, né? Então, Ah, é? aquela coisa que você vai sair para trabalhar, você pega seu jaleco, então pega seu casaco. Praticidade. Praticidade total. E que você não precisa ter essas coisas. Um armário com chave, então você não precisa ter ele dentro de casa. Mala, que é uma coisa que você não pega sempre, né? Você vai pegar quando você vai viajar, 2, 3, 4 vezes por ano. Então você pode deixar no hall. E não tem prejuízo estético nenhum, né? Você faz essa paredona assim de armário branca, é só um lugar de passagem. Então e você ganha um espaço grande de armários ainda. A gente gosta de fazer dessa forma, também fica bem interessante. É. Ainda tem um banquinho ali, coube até um banquinho para Pra poder sentar, pra poder se arrumar, né? Fazer aquele retoque final antes de retoque pegar o final, elevador. pegar o elevador. Pra quem não sabe, hall privativo não é assim. O pessoal pergunta, mas se alguém tá pra pegar, não pega, gente. É privado. A palavra mesmo já descreve como que funciona. Então é só o morador que tem o acesso a Isso, essa dependência, né? isso. Então tu imagina Da a cozinha. cozinha, né? A gente fala living, que é onde tem tudo, né? Acontecendo aí Que no mesmo legal. ambiente. Nossa, cara, mas de verdade, olhando assim, com a minha visão aqui, parece que é real mesmo. Parece que já tá, você fez, finalizou o projeto e entregou pro cliente. Isso que é legal, porque, bem, se você contrata um projeto e aí você vê essa imagem, você não tem dúvida se você gosta ou não, né? Você pode falar, não gostei da parede de pedra, quero mudar Quero isso, não mudar quero mudar. alguma coisa. Mas aí você tem certeza de como vai ficar a tua casa. Você não fica pensando, será que vai ficar bom? Você olha e decide se você gosta ou não. Então, também o valor de se projetar tá nisso, né? Além de, lógico, você ter todas as listas, as quantidades, tudo bem planejado, é você ter certeza da obra que você vai fazer depois de como vai ficar a sua casa. Então, isso eu acho que esse é um dos maiores valores do projeto também, a tranquilidade do cliente, sabe? É, Ainda exato. vou fazer um comentário de uma cliente minha que foi recentemente, agora ela falou assim para mim, nossa, eu fiquei tão feliz que a gente não teve problema nenhum, né, na obra, deu tudo tão Deu tudo bem, certo, deu foi tudo tudo. certo. Aí a gente fez um comentário com ela, falou, olha, que deu problema, deu, né? É que você não fica sabendo, porque a gente está aqui para resolver todos os problemas por você. A Então, ideia é que você não receba nenhuma notícia ruim ou desagradável de alguma coisa que aconteceu. é isso. No final a gente só quer ver o seu sorriso. Sacou? A ideia é essa. É isso que a gente está aqui, né? O cliente contrata o profissional para que todos os problemas sejam resolvidos pela gente. E que nada chegue a você para que você não tenha problema algum. Esse é uma das sacadas dos projetos, né? É Vocês isso. aí que às vezes quer contratar, a ideia do arquiteto também, o papel dele é isso, né? Fazer com que você, cliente, não precisa ter nenhum problema com alguma coisa que dê, alguma eventualidade É. que acontece, que é normal. Só que você não vai saber, não porque tá te escondendo, é porque para você não ter dor de Não cabeça. precisa ter dor de cabeça. A gente vai resolver, né? Vai resolver Então, e pronto. que se o cliente ficar sabendo de todo o dia a dia da obra, de todos os detalhes, nossa, ele vai ter dor de cabeça no trabalho dele e dor de cabeça com a obra. Então, né, não tem essa necessidade. Agora, se é uma questão técnica que ele precisa saber para tomar uma decisão, lógico que a gente vai levar para ele. Mas geralmente, quando eu levo para o cliente, eu já levo com a questão e algumas soluções para ele só decidir, Só né? decidir, só Só tomar a decidir, decisão final, exato. com certeza. Bacana. Nossa, esse também é grande, esse apartamento. Esse tem acho que 150 ou 160 metros quadrados. Bem Entendi. legal. Aí é um cantinho na frente do lavabo, então também fizeram como se fosse um meio roupeiro, né? E um espaço para decoração, um oratório. Então, é, Legal. é bem, bem bacana. Bem bacana. Aí é um apartamento para mais pequeno, tipo um estúdio, né? Então, logo aqui na porta de entrada, a gente já vê sala, sacada, um pedacinho da cozinha.
mas como ele tem esses tons mais escuros, também azul e tal. É um então estúdio isso aí? É um estúdio. É bem interessante, ficou uma arquitetura um pouquinho diferente, assim, mais clássica, mais classuda, mas ficou bem Qual que é interessante. a metragem desse aí? 43. Você vê a diferença, né? De um de 100 pra... Mas como eu disse, ó, os equipamentos você vê que é o mesmo, né? É a Continua tendo mesma. ar-condicionado, Você entendeu cozinha, porque eu tô te falando? sala. É aquilo que ela falou no começo, É isso. né? A praticidade é igual independente do perfil do apartamento, do perfil do ambiente. É o que você vai usar, o que você vai usar. Legal. E aí, né, tem que cuidar também da beleza, não é porque pequeno, né, assim, pequeno pra quem também, quem fica o tempo todo fora, trabalhando, às vezes é uma pessoa só que vai morar, duas pessoas, Morar também não, sozinha. não sei se precisa ser tão grande, né, Exato. então, assim, e também não é porque tem uma dimensão reduzida que precisa de ser descuidada, por exemplo, a sacada. Né? Então, acho que é isso. Às vezes a pessoa pensa, comprei um apartamentinho, não vou fazer nada, vou colocar só o sofá e pra mim tá ótimo. Não, gente, tem que cuidar, tem que fazer uma coisa bonita, sabe? Né? Também, Já pelo menos é escutei um mal isso do já. pelo menos, né? Ai, pelo menos é meu. Não, é seu, mas então vamos cuidar, vamos, né? Vamos dar uma caprichadinha um Vamos dar uma pouquinho? caprichada, é isso. Tá certo, é isso mesmo. Mas ficou bem legal, ficou bem legal. Essa parede aí também foi o destaque, né? De dividir, né, a sala com a cozinha ali. Que legal. Você também surgiu de você essa ideia? O cliente que falou, não, quero alguma coisa assim, Ah, o cliente lhe deu alguns deu inputs também, deu algumas ideias. umas ideias. É isso. Isso aí, olha só. Muito bem. É, gente, você vê as realidades de cada projeto, né? Cada projeto é uma história, cada projeto é enfim, é um conceito diferente, é uma forma como vai colocar. Cliente também, Cada um é um, né? cada um é um. É. Eu vi esses dias no teu site uma coisa que você colocou lá que eu achei muito, muito legal e eu acho que tem até um pouco a ver com isso que a gente está falando aqui de projetos, né? Que você deixou meio que umas dicas e eu acho que até é válido para quem está começando até na área de arquitetura ou até mesmo para o cliente final, que é que você falou quando o cliente, você faz um contato com você e de repente a pessoa evapora, some, não dá. O que o profissional faz nessa hora, né? Aí eu queria que você explicasse como que é assim, o que você dá de orientação para esse tipo de situação quando acontecer, tanto para o lado do profissional, né, que foi ali, foi procurado, foi chegar até ele, e quanto por parte também do cliente, né, que fez o contato com a pessoa para saber, para ter informações. Como que é essa situação assim, como que você como você passou por isso, como que foi assim para você Tá. lidar com essa situação? Porque muita gente eu acho que Some, principalmente né? some. E assim, eu acho que o profissional ele fica, eu acho que ele que sai mais chateado, né? Porque fala, pô, a pessoa sumiu porque acho que não gostou de mim, sei lá, me achou ruim, alguma coisa que eu falei que não agradou. Como que é, Kai? Explica pra gente aí como que é esse Sim. conceito que eu achei muito legal você ter colocado isso no teu site, porque até de uma certa forma, quem vai te entrar em contato com você vai entender mais até como que funciona essa parte, né? Sim, eu acho que eu coloquei lá no Instagram, né, no diquinha lá. E, bom, os clientes, às vezes, eles têm medo, no começo, independente de mim ou de qualquer outro arquiteto, de perguntar para um arquiteto como é que funciona o trabalho e Exatamente. quanto custa, né? Porque pensa que, o arquiteto vai ser caro. Mas Uhum. pense, se você comprou um apartamento, você já gastou o mais caro. Daqui para frente vai ser mais barato, pode ficar tranquilo. O mais caro foi comprar um apartamento. Então, por mais que você pense que um arquiteto é caro, o mais caro você já comprou, que é a sua casa, né? Que é o seu Sim. apartamento. Então, vai dar certo. Então, um arquiteto normalmente ele custa 10% do valor da obra, né? Então, aí tem que ver qual é o valor da obra. O valor da obra, vamos falar só uma média aí, né? De valor de 5 mil metros quadrados, 4 mil metros quadrados da reforma, com tudo, com tudo, com tudo. Então, muitas vezes o cliente some porque ele tem esse receio, né, de não é para mim. Ou então ele fica animado, ele vê uma coisa interessante, ele fala: "Nossa, gostei, quero fazer". Aí ele te chama e quando ele vê que a conversa vai tomando corpo, que é real, ele some porque ele pensa: "Não, não é para mim". Não faz parte da minha realidade.
Mas se ele tem uma casa, faz parte da realidade dele. Porque a arquitetura, o design de interiores é para todo mundo que tem uma casa. Né? Então, faz parte da realidade dele. E aí, a gente, como profissional, tem que pensar que nós não estamos no centro do universo, né? Que o cliente ele tem 1 milhão de coisas para fazer durante o dia, que ele responde, às vezes ele é mãe, ele é pai, às vezes tem que buscar filho na escola, que ele empresário, que ele responde um monte de outros WhatsApps, que ele está precisando do seu serviço, mas ele está com um monte de outras coisas para resolver e que ele esqueceu de te dar um retorno. Então, que cabe você, como profissional, ir atrás do teu cliente e falar, viu, cliente, você não me respondeu, posso te ajudar, né? Eu te mandei a proposta, vamos fazer mais uma reunião para esclarecer alguma dúvida. Então, a gente, como profissional, tem que ir atrás do cliente. Eu acho que faz parte disso. Não é ficar o tempo todo cobrando nem enchendo o saco, mas entender se o cliente não está naquele momento de te contratar ou se simplesmente ele está tão atarefado que ele não teve tempo de te responder. Porque depois, vamos supor que aquele cliente entre no teu escritório, né? Que ele vai fazer parte da tua cartela de clientes. Não é você que vai ficar esperando o cliente te responder. Então, é você que vai atrás do cliente e fala, olha, cliente, seu projeto está pronto, eu quero te apresentar, pode ser tal dia? Aí, se o cliente não te responde, você fala, nossa, o cliente não quer falar comigo? Não tem essa, né? Você fala, cliente, te mandei uma mensagem, você não me respondeu. Eu imagino que você está super ocupado, não tem problema nenhum. Mas vamos já combinar e travar a agenda? Então, a gente tem que ter essa postura menos emocional e mais profissional de entender o que está acontecendo. E se, de repente, aquele não é o momento do cliente de fazer a contratação, ou porque não estava previsto aquele valor, ou porque ele quer dedicar aquele valor, eu falo que nunca é uma questão de caro ou barato, é uma questão de investimento. Então, se, de repente, aquele valor, com certeza, se o cliente comprou o apartamento, ele tem um valor para pagar o arquiteto. Mas se ele não quer investir aquele valor no arquiteto, ele quer investir em outra coisa, não tem problema. Talvez depois, lá na frente, você pode oferecer para ele uma consultoria, você pode oferecer para ele uma decoração. Então, não tem por que você pensar, eu não sou boa para esse cliente. Pode ser que aquele momento do cliente não seja bom. E aí você pode oferecer um outro serviço. Então, é chamar o cliente e explicar, olha, essa proposta ela não tem esse valor perpétuo, né? Que aí é quando eu sigo dando as orientações, explicar para o cliente, falar, ó, tem alguma dúvida? Posso te ajudar? E se o cliente falar, olha, não é esse o momento, você fala, tudo bem, essa proposta, então eu estou encerrando ela aqui, porque ela não tem um valor perpétuo, né? Não dá para fazer esse mesmo valor daqui 2 anos ou daqui 6 meses, porque eu não sei como vai estar o meu escritório nem o mercado. Então, mas posso te chamar se eu tiver uma consultoria mais acessível? Ou se de repente, quando você terminar a sua obra, o que você acha de você me chamar? Daqui uns 6 meses a gente volta a se falar para fazer a decoração do seu apartamento? E propor um outro serviço. É simples assim. Eu acho que tem menos emoção e mais profissionalismo, que eu acho que é isso que o cliente quer da gente também. Exato. Você ter essa sensibilidade de enxergar essas coisas, né, e entender também o momento de cada pessoa, né, que às vezes a pessoa também passa por algum imprevisto, aconteceu alguma coisa, sei lá, às vezes estava com dinheiro para fazer investimento nisso, surgiu um imprevisto, teve que arcar com outras coisas que surgiram no meio do caminho. Então, assim, gente, não dê isso como caso perdido, né? Não sei se eu posso dizer esse termo. Que é só uma questão de entender os momentos, né? O momento do cliente, o momento dele que ele está atravessando, como a Caco mesmo frisou aqui, é importante, né? Porque às vezes a pessoa, como ela falou, tem N coisas, N problemas, N situações, então às vezes para aquele momento acaba não sendo o certo para fazer aquele tipo de coisa. Eu achei muito legal você ter colocado isso, acho que parabéns, porque isso aí abre a cabeça de muita gente, a caixinha preta, faz o pessoal entender, né? Eu só falo até por mim mesmo, porque a gente tem um podcast aqui, eu faço contato com muitos profissionais, né? A gente faz contato, às vezes a pessoa não responde, aí fica aquele negócio, putz, a pessoa não respondeu porque não gostou. Não, às vezes é porque a pessoa não está no tempo dela, então eu não pressiono, não fico atolando a caixa da pessoa de mensagem, ô fulano, e aí? Não. Já, inclusive, só para você ter uma ideia, teve uma vez uma pessoa que falou, olha, Vini, eu mandei mensagem, ela me respondeu depois de 7 meses, falou, olha, Vini, só você falou comigo, né, desculpa, eu tava num momento, naquela fase tão ruim, tava com problema tal, mas eu quero participar. Eu falei, beleza, vamos lá. Então você ter
As pessoas estão em fases diferentes. Assim, vou contar rapidinho uma história que aconteceu super recente comigo. O fotógrafo estava correndo atrás dele para tirar fotos, e aí ele não me respondia. E aí eu falei, fulano, eu te mandei umas 3 mensagens já, você não gosta mais dos meus projetos? Você não quer tirar foto comigo? Se for isso, só me fala que eu vou ir atrás de outra pessoa. Mas eu gosto muito de fazer fotos com você. Pode ser com você? Aí ele falou, Kátia, pelo amor de Deus, eu tava cheio de mensagem aqui, a sua mensagem foi lá para número 40 e eu acabei me perdendo. Obrigado por ter me falado de novo. Então, às vezes, a gente ser mais sincero e falar a verdade, a coisa vai, Flui entendeu? melhor. Flui melhor. É isso. Exatamente. Cara, eu só tenho que te agradecer. Ó, temos ainda 1 minuto e 49 segundos ali. A gente Ô, Rafa, falou, quando hein? você fechou ali, eu falei, acabou o tempo, estourou, extrapolamos aqui, porque a gente vai conversando e a gente esquece do tempo ali correndo. Ainda bem que tem aquilo ali pra gente poder ter um norte, que senão... Só quero te agradecer, viu? Obrigado por você ter vindo aqui, obrigado por você ter disposto do teu tempo para chegar aqui pra gente conversar. Muito feliz, né, por você estar aqui. Depois eu tava com essa vontade muito... assim, em mim, falando, eu preciso chamar a Kátia, e graças a Deus deu certo, você aceitou, tô muito feliz. E para fechar, o que você tem de novidade aí para frente, aí para falar para as pessoas que você tá, seu planejamento aí, o que você tem aí para frente aí, para esse ano de 24 aí, para mais médio, e longo prazo aí, vamos dizer. Bom, eu queria, antes de tudo, só agradecer, né? É uma honra estar aqui, poder participar desse podcast com você, ser uma das arquitetas convidadas, é uma honra mesmo para mim estar aqui compartilhando. É minha amiga, viu, gente? Nós somos amigos mesmo, de verdade, viu? Compartilhando um pouquinho dessa experiência, e somos sim há muitos anos, não vale nem a pena falar quantos anos. Deixa quieto, a idade a gente esconde. Mas, bom, além desses projetos incríveis, né, de tantos clientes bacanas que têm chego até mim, de poder concluir as obras, as produções, dar sequência no escritório, é também compartilhar com outros arquitetos, né, então, através do método que eu venho criando, que também está disponível lá no Instagram, poder compartilhar com eles um pouco da minha experiência. Então, tanto através de templates, através de cursos, e aí ao longo desse ano eu vou fazendo alguns, abrindo um pouco mais o meu escritório e compartilhando isso com outros profissionais. Legal. E o teu Instagram, para quem quiser chegar a você? É arc.katiaguerreiro. O site? É www.katiaguerreiro.com.br. Isso aí, gente. Entra lá em contato, a chame para fazer um projeto legal aí para você, né? Você já viu aqui, nós mostramos aqui o que é um pouco do trabalho dela, né? E aqui eu posso garantir que, com certeza, na prática, é fora de série. Obrigada, Vi. Cara, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Sucesso para você em 2024 aí, um ano maravilhoso, muito abençoado. Então é isso, pessoal. A gente está finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast Arquitetura Interativa. Não esqueça, ó, deixa o like nesse vídeo. Comentem também, gente. O comentário de vocês é bastante importante. Fale o que vocês acharam, o que vocês querem trazer de pauta para os próximos podcasts, para que a gente possa atendê-los aí da melhor forma. Comenta, gente. O comentário ajuda muito a gente também na questão do YouTube, do canal. Fortalece muito o nosso trabalho, tá bom? E ativa os sininhos das notificações para que você sempre fique por dentro de tudo que a gente colocar aqui, tá bom? Siga cá lá no seu Instagram, né, acompanhe o trabalho dela lá, que é um trabalho maravilhoso. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Saúde para você, para sua família, para seus amigos. Um abraço e até a próxima. Valeu. Até.